Ele está no meio de nós. Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, a todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui diante daquela realidade na qual o ser humano, a humanidade, se torna diante de Deus critério de moralidade. O ser humano, pelo fato de ser humano, de ser homem, de ser constituído de barro e do sopro divino, ele é revestido de uma dignidade. Ninguém ouse tocar naquele em cujo peito se encontra o sopro que veio dos lábios do próprio Deus. Se alguém assim age contra o próprio Deus, sendo que é o próprio Deus mesmo que na sua infinita grandeza, na sua misericórdia, que da sua onipotência, não cessa de olhar para estes que são a ele inferiores, nós, seres humanos, e ainda continuar a nos cercar de cuidados, de carinhos e etc. Não injustice o seu irmão, não injustice homem algum, não levante a mão contra nenhum, não faça mal a ninguém. Por quê? Porque o nosso Pai que está nos céus, aquele que é o Criador e mantenedor de tudo aquilo que existe, Criador do homem, que mantém a existência do homem, ele, tendo todo o direito de levantar a mão contra nós, contra o ser humano, não o faz. Portanto, evidentemente, nenhuma outra criatura, nem algo que exista abaixo do céu tem o direito de levantar a mão contra nenhuma dessas suas criaturas. Deus, ele olha para o pequenino, e olhando para o pequenino ele se compadece do seu sofrimento.
Nós, sobretudo nós que ouvimos a palavra, a doutrina salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, que somos obrigados a ter os mesmos sentimentos dele, a ter os pensamentos dele, devemos, por questão de justiça, termos os mesmos pensamentos de Deus. Veja, aquilo que nós devemos fazer é buscar a semelhança, aquela semelhança que foi perdida para com o nosso Criador. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os padres da igreja vão dizer que pelo pecado mantivemos a imagem, perdemos a semelhança. Devemos buscá-la novamente. E distancia-se, evidentemente, com pressa da semelhança de Deus, todo aquele que do seu irmão se afasta, da outra pessoa, do seu próximo, que dele não deseja o bem, que dele não espera nada de bom. 3 são os deveres que todo cristão tem. São 3. Está lá no catecismo. Nós temos deveres, na verdade, 3 deveres de 3 naturezas. Temos deveres para com Deus, por isso o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro dos mandamentos. E os outros 2 mandamentos ligados os outros 2 deveres ligados ao segundo mandamento. Deveres para conosco e deveres para com o próximo. Por isso devemos amar ao próximo como a nós mesmos. A Quaresma, nesses 40 dias, somos convidados pela Igreja, induzidos por ela, ensinados e encorajados por ela a exercitarmos, a cumprir com esses nossos 3 deveres. Em primeiro lugar, a velar, zelar, nos recolher para junto de Deus, junto com Deus, mas também cuidar de nós mesmos por meio das penitências que nós fazemos, das nossas orações, e também cuidar do próximo por meio da caridade. Mas com que sentimento, sobre que princípio praticar a caridade? Sobre que princípio estender a mão para o próximo? Sobre que princípio ser bondoso para com o meu próximo? Sobre o princípio do temor de Deus. Aquela caridade, aquela mão estendida que agrada ao coração de Deus, é aquele que sai de um coração temente, aquele que ajuda, aquele que ama o próximo porque em primeiro lugar amou a Deus. Deus acaba sendo o fundamento do seu amor para consigo e para com o próximo. Se Deus me ama, por que não eu não amar a mim mesmo? Se Deus ama o meu próximo, por que eu não amar o próximo? Daí vem as ignorâncias, não é? O Evangelho nos mostra 2 ignorâncias. A santa ignorância, se é que podemos chamar assim, e a ímpia ignorância. A santa ignorância vem aqui da pergunta do justo, no versículo 37. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede te demos de beber, e etc. Veja, eles não sabem quando foi que deram de beber. Significa que aquilo que eles fizeram foi feito de bom grado. Eles não esperavam que seriam glorificados e exaltados pelo ato que eles fizeram. É como se eles tivessem feito aquilo por dever fazer. Eu vou fazer porque é justo, eu vou fazer porque é o adequado, eu vou fazer porque eu, na minha relação com Deus, não posso agir de outro modo senão assim. Se eu vejo um nu, eu vou vesti-lo. Se eu vejo um doente, eu vou visitá-lo. Um preso, vou visitá-lo. Se eu vejo um faminto, eu vou dar a ele alguma coisa de comer. Alguém que tem sede, eu vou dar a ele de beber. Por quê? Porque meu Deus pediu. É justo. O meu Deus se preocupa com isso. O meu Deus se preocupou comigo, que sou pecador, que estou numa situação pior do que aquele miserável. Vou ajudar porque é justo. E aqui agora eles descobrem e perguntam, mas quando foi que eu fiz isso? Porque não fizeram sabendo, não fizeram esperando a recompensa. A única recompensa do justo é a prática da justiça, e Deus se agrada disso. O ímpio, a ignorância do ímpio é diferente, ele é ignorante porque ele ignora, porque a ele pouco importa, ele não quer nem saber daquilo que Deus fala, daquilo que Deus lhe exige, daquilo que cobra de si uma responsabilidade, muito menos do próximo. Algo semelhante acontece lá no capítulo 5 da Epístola de São Tiago, em que ele vai dizer que todo aquele que reconduz um pecador à verdade salva sua própria vida e cobre uma multidão de pecados. Uma pessoa que vai criar o costume de buscar a conversão do próximo baseado no interesse, fica uma coisa um pouco estranha aqui. Quase impossível, né? É quase que impossível uma pessoa querer buscar a conversão do outro buscando somente salvar sua própria cabeça. É uma coisa um pouco estranha, não cabe aqui. O que agrada a Deus é aquela pessoa desejosa, amante a Deus e amante do outro,
sabendo que o caminho da verdade, que em Deus se encontra toda a bondade, que Deus se encontra a liberdade, vai desejar para o outro aquela mesma maravilha na qual ele vive. É de bom grado que o coração deve buscar a conversão do outro. É de bom grado que o coração deve exercitar a caridade. É querendo amar a Deus, obedecer, honrá-lo, que nós devemos estender a nossa mão para o próximo. Estendemos a nossa mão para o próximo, gratos pela mão de Deus estendida a nós. Que nessa quaresma nós saibamos unir os jejuns, as penitências, as abstinências, as orações, unir a prática da caridade, a ajuda do próximo, materialmente e espiritualmente, para que assim sejamos conformes o nosso Deus e Pai, sejamos santos e perfeitos como Ele é santo e perfeito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.